Agora, guys, a gente para de falar um pouquinho de Naruto, novamente, porque Naruto é o ponto pivotal dessa live ultimamente. A gente para de falar sobre Sakura ou Sakura, tá? Eu não sou Sakura, vão tomar no cu. Naruto a gente deixa pra hoje às 22 horas, ao vivo em Nakiki, bonitinho, e vai ser ainda o melhor episódio de todos, né? Porque vocês falam. Porque nós vamos ver a luta de Rock Lee versus Gaara, Hinata contra alguém e Shoji contra alguém, que talvez seja Neji, né? Pelo que eu imagino. Mas enfim, vamos focar aqui agora. Antes de falar dessa Penha mole, dessa Loud e ver a coletiva deles, eu quero desenvolver um assunto aqui com todos vocês, né? A primeira coisa, guys, eu vou ser bem honesto com todos vocês, tá? Eu fico extremamente contente com o Mago performando bem. Ele teve uma melhora colossal na gameplay dele, no nível de jogador que ele é. Eu acho que ele evoluiu muito de lá pra cá, tá ligado? Talvez todas essas coisas e críticas e, tipo, mano, notícias que ele possivelmente sairia dessa Loud, que viria outro jogador no lugar dele, inclusive narrativas corroboradas, inclusive por próprio teammates dele, né? Que nesse caso é o Young Jay. Eu acho que tudo isso deve ter corroborado pra, mano, acender um pisca na cabeça dele, uma luz vermelha, e ele acordou e mandou muito bem. E também o Shino dispensa comentários, né? O Shino, a performance dele, pra mim, ele é um dos jogadores mais sólidos dessa Loud. Ele é o mais sólido, na verdade. Eu mostrei para vocês, na semana passada, em números, em dados, de que o Shino é o melhor jogador dessa Loud. E é por muito, né? Enquanto a Loud, por exemplo, tem os piores laners e o pior jungle do campeonato, só perdendo ali talvez contra alguns jogadores do fluxo, né? Mas a Loud acho que majoritariamente tinha os piores jogadores em números, o Shino não. O Shino, ele se destaca pela sua solidez, por ser um bom jogador e por manter o bom nível dessa equipe. Independente do que aconteça com essa Loud, a gente sabe que o top laner, o Shino, estará lá tentando carregar o jogo. Porém, entretanto, todavia, tem algumas coisas que eu quero ressaltar com vocês aqui em relação a essa Loud, tá? E também sobre a Copa CBLOL. Desenvolver um pouquinho mais isso daqui, que foi o que eu falei para vocês. Eu falei um pouquinho sobre isso dentro do Ilha, mas não desenvolvi muito, porque lá o timing das coisas tem que ser muito rápidas, né? Então não tem como desenvolver um assunto de uma forma mais, como que eu posso dizer? Demorada, vamos assim dizer. Seguinte, a Copa CBLOL para mim, essa em específico, eu acho que tá sendo um dos campeonatos com com o menor nível de gameplay da nossa região em muito tempo. Muito tempo. As coisas aqui e as equipes, elas se destacam muito, não no quem é melhor, e sim no quem é menos pior, no quem comprometeu menos, né? E eu vou desenvolver isso com todos vocês aqui agora. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, essa Loud, ela terminou top 4 dentro da competição durante a fase de grupos, com a gameplay que eles estavam mostrando. Isso faz sentido para vocês? Essa equipe terminar top 4? A Cade, que é a nossa atual campeã, terminou top 5. A gente vendo os jogos dele dessas duas respectivas equipes no ao vivo, e você olha, para e pensa e fica, como diabo motivos essa equipe está aqui? Como que uma equipe que tem os piores jogadores em números da liga está no top 4? Isso não faz sentido. Levantei a discussão dentro do Ilha sobre, tipo, eu acho que deve existir cláusulas dentro de contratos de jogadores que eu acho que os jogadores precisam começar a treinar muito mais cedo no ano em comparação a como está atualmente. Se o nosso padrão é começar a treinar dia 6, dia 5 e o campeonato começa no dia 17... talvez começar a treinar, tipo, no dia 28, 27 de dezembro, não sei, numa segunda. Aproveita a última semana de dezembro, aí pega ali o dia 1 de férias, volta no dia 2, já para mim, a depender de quando cair no calendário, né, sábado, domingo e tal, e já começa a aquecer, já começa a melhorar, por aí vai. O próprio Kami fez uma pergunta dessa durante o penúltimo Pen Esconde, sem contar o de hoje, então o antepenúltimo ao todo, do porquê que jogadores começam o campeonato num ritmo muito mais lento.
se a quantidade de jogos jogado antecedendo o camp ser reduzido, ser pequeno, tem a ver com isso. Daí o Carioca ficou um pouquinho com cara de tacho e meio que concordou, não 100%, ficou ali num meio termo, né? Porque como ele jogou poucos jogos, é igual a todos os outros pró, é meio que atirar no próprio pé, né? Então, eu acho que essa Loud, resumindo, né? Eu acho que essa Loud, ela teve uma melhora muito positiva. Eu consegui ver o trabalho do Coach Rise aplicado ali, tá? Só que ao mesmo tempo também, eu fico dividido. Porque vocês olharam a Cade jogar? Guys, uma pessoa que ela quer acreditar numa verdade específica, independente do que for falado, ela vai continuar nessa verdade. E por mim, tudo bem. Você pode fechar, inclusive, a live agora, ou o vídeo do YouTube. E talvez eu nem edifique muito assim a sua casa falando o que eu tenho para falar agora, porque você já tá decidido. E tá ótimo. Depois você volta, a gente assiste Naruto juntos, e perfeito. O problema é que, tipo assim, eu não consigo ignorar as coisas, tá ligado? Olhando pra esse confronto de Loud versus Cade, eu consigo ver sim a melhora na Loud. Mas a forma em que a Cade jogou, e nós falaremos sobre a Cade, eu acho que foi uma das coisas mais bizarras dentro do CBLOL. Tipo, pra mim é feio para a organização Vivo Cade ter 5 jogadores ali representando ela, que parece que quando perde o jogo quer acelerar a derrota. Isso faz sentido para vocês? Parece que quando a Cade, por exemplo, pega o ritmo de jogo da Cade do primeiro jogo, bonitinho, perfeitinho, quando eles dão ace, eles matam acho que 3 jogadores na verdade, ficam 5 da Vivo Cade vivos, e daí eles vão para o Barão, podendo pegar a alma. Eles pegam Barão acima da alma. Depois disso, eles pegam prioridade mid top e o Morteus toma pick-off na jungle da Loud. Depois disso, parece que eles estavam acelerando a derrota a todo custo. Ou então que eles não estavam querendo jogar com a mesma vontade que, por exemplo, a Loud estava. Entendeu? E daí, eu fico pensando, cara, que caralho é esse? Que porra é essa? Inclusive, esse comentário que eu falei que a Cade tá com pouca vontade, não aparenta tá com vontade de jogar LoL, de ganhar e os caralho, é comentar também no próprio Behind the Stars. Eu não me lembro por quem, se é o Sil que comenta isso ou alguma outra pessoa da Coach Staff, vocês podem falar melhor do que eu, mas alguém comenta durante o Behind falando que, cara, tá faltando vontade nessa porra, vocês estão com mau comportamento, tá uma coisa ridícula, tá uma coisa escrachada. Então, tipo, sim, essa Loud melhorou, é um fato, mas eu acho que ainda tem um grande caminho a percorrer pra essa Loud, pra chegar até lá, tá ligado? Eu acho que eles não se consagram nesse dia com essa vitória contra a Cade, mas eu acho que eles respiram um pouquinho melhor, eu acho que eles respiram mais aliviados no dia de hoje, sabendo que avançaram nos playoffs e fizeram um bom jogo, entendeu? Tá bom, quanto sentimento. Kesselinda, minha querida, você não quer ouvir, você pode sair da live, inclusive você disse que ia sair há 2 minutos atrás, o que você tá esperando, mulher? Você quer que Deus feche a live para você? Você não quer ouvir? Você rala peito, minha filha. Oxi, eu tô falando, ela falou que ia sair, tá me xingando toda hora. KKK, brincadeira, eu te amo, eu também te amo, tudo bem, ele é recíproco, mas e aí, minha filha? Enfim, guys, eu tô falando isso e eu sei que eu tô comprando uma play porque os torcedores, quando tem vitória no time, ninguém quer ouvir crítica negativa, ninguém quer ouvir coisa contrária à sua equipe, quer ouvir coisa boa, gostosa, coisa de se ouvir legal. Queriam que eu abrisse aqui a live e fizesse o react, hypando essa Loud, falando que eles venceriam todos os próximos confrontos, mas não tem como. Essa é a minha visão sobre a Loud. Melhorou sim, mas tem um caminho longo a percorrer ainda para se firmar e ter um bom nível de League of Legends, porque pra mim hoje foi muito mais sobre ela ser menos pior do que a Cade do que propriamente a Loud ser uma boa equipe. Entendem o que eu quero dizer? Sigamos aqui agora para... Agora a coletiva com o time vencedor, representando aqui a equipe da Loud, estão Chino e Mago. Legendinha para os surdos, né? Boa tarde, Mago. Boa tarde, Chino. Parabéns pela vitória, Matheus do Pedro Sports. Deixa eu pegar o Mago aqui. Mago, essa semana a gente viu muita preocupação sobre a rotação de mídia, algumas perguntas que o próprio MJ fez ali sobre a postura de perguntar quem que era melhor, se referenciando à sua rota.
queria saber como é que fica a questão da rotina e essa mini intriga, digamos assim, né, do comportamento do Young Jay, se isso te afeta de alguma forma dentro e fora de jogo. Oh my! Oh my! Não tô olhando muito YouTube, Twitter, essas coisas, porque isso é importante para um jogador conseguir jogar o jogo, porque se ficar olhando, não dá nem pra clicar na lane, assim. Então, eu vi um pouco por cima disso, mas, pra ser sincero, assim, não me afetou tanto. Sinto que se eu estiver jogando mal e me trocarem, é o certo de fazer, então é isso. Então, tipo, é sobre isso e não me afeta, assim, só continuar tentando dar o meu melhor, independente, se o meu melhor não for suficiente, tem que ser trocado mesmo. Cara. Salve, guys, Brucer aqui. Epa! Dá pra ver que você... Que mundo cruel é esse que eu vivo, tá ligado? Mesmo o cara falando merda, o Jean, para mim, ele ficou afetado, mas, porra, qual comentário ele poderia fazer em relação a isso? Ele poderia ter uma revanche aqui e falar, por exemplo, jogar merda no ventilador ou falar alguma coisa contrário ao Young Jay, né? Mas ele foi adulto. Ele foi adultíssimo na comunicação dele. Não jogou o Young Jay na linha do trem, não atropelou o cara, mesmo ele tendo tratado o Jean Mago mal, profissionalmente também como pessoa, o Jean Mago foi lá e retribuiu toda essa atitude ridícula com profissionalismo acima de tudo. Eu acho que isso nem é sobre como pessoa, além de ser, né, na verdade, mas é acima de tudo como profissionalismo. Mago, todos os animes que você viu até aqui corroboraram para você ter essa atitude no dia de hoje. Parabéns. O Eren Yeager talvez tenha feito você ser esse lindo homem que você se tornou hoje. Tem que ser dito. Ou o Yasuo, né, porque ele tem hiperfoco no Yasuo. Vocês estão tendo um problema de early game nos jogos, mas já é o segundo jogo que, mesmo muito atrás, vocês conseguem ter uma retomada assim muito boa pro jogo. Olha o Eu queria Brucinho. entender como que vocês estão conseguindo manter essa consistência dentro do jogo, de não tiltar, de não... Nossa, começamos essa coletiva muito bem. Dá pra ganhar. Como que tá sendo trabalhado isso Ótima com vocês? pergunta do Brucinho, do outro guerreiro. Cara, isso está sendo trabalhado em screen. Em screen, a gente não tem um early game tão forte. Eu acho que por conta do... Em geral, assim, é bastante sobre lane phase, né? Então a gente não tá tendo lane tão forte. A gente não tem tantas lanes fortes no early, a gente acaba ficando um pouco atrás. E em screen isso acontece também, então a gente trouxe a resiliência desde as screens. Então, tipo, em screen a gente sai bastante atrás assim, das lanes, às vezes. E a gente fica, foca, dá pra ganhar, a gente tem que tentar pelo menos, porque senão a gente vai só perder todos os jogos. E não tem o que fazer, não é assim que funciona. Então a gente tá tentando, já em screen, a gente tá tentando... Farpa Cascade, né? De levinho. Receba inteligência. Acho que boa parte do que a gente foca em jogo, assim, é sobre o nosso jogo. Então, é sobre o que a gente quer fazer, sobre as nossas ações e as nossas atitudes. Então, não importa muito o time inimigo, pelo menos eu vejo assim. Então, sempre que a gente está atrás, a gente vê o que a gente precisa nas condições e a gente tenta jogar com isso, especialmente no stage. Eu acho que isso é muito... faz muito da nossa parte, assim, como jogador, a gente precisa acreditar até o último minuto, assim. Então, eu acredito que a gente só foca no nosso e a gente vira as partidas. Então, por exemplo, a gente tinha dois, três Drakes, mas a gente ganhou algumas fights e a gente sabia, galera, tem muitos Drakes, a gente ainda tá bem no jogo. Se você ver, a Nico tinha a maioria das mortes naquele jogo, então por mais que o placar tivesse em even, melhor pra eles, a gente ainda tava muito bem no jogo. Eu tava com muita vantagem e a minha lane tinha sido muito boa porque eu fiquei indo com o ângulo, isso foi muito bom. Então eu já sabia que o jogo já ia ser bem tranquilo, pela lane. Então quando eu tô aqui, o Ray sempre fala pra fazer isso, eu sempre tento passar tranquilidade em todos os momentos do jogo quando eu tô bem. Então se eu tô mal, eu vou falar, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô mal. E se eu tô bem, eu vou falar, eu não preciso fazer nada, o jogo vai se resolver sozinho. Então acho que é muito sobre isso e fazer o que a gente realmente precisa, assim, dentro de jogo. E fora de jogo, comunicação, acho que é sempre bom manter a esperança pro jogo, dentro do jogo. Bom, isso. Valeu.
Bruna do The Gaming Era. Eu queria conversar com vocês sobre como vocês conseguem performar bem quando vocês são subestimados pelo adversário. Vocês acham que isso vai ser um ponto a favor contra a Luz? Cade subestimou a Loud? Ah, Será? Cara, A Red uma talvez, habilidade sempre é bom, Cade, eu tenho pressão, né? não. Então, você sente menos pressão dentro de jogo, você fica mais confortável e consegue jogar o seu jogo. Porém, eu acredito que... Pera, em que momento a Cade desrespeitou a Loud? Ah, porque o Mireu fez 2-0 na mão dele, deixando o Gwen open? Não, deixar a Gwen open não é de desrespeito, é burrice. É diferente, né? Minerva, muito fã da Cade. Nossa, super. Você não sabe o quanto eu amo a Cade. Você nem imagina o tanto que eu amo a Cade. Por favor, não fale mal da Cade. Eu sou muito fã da Cade e fico muito desrespeitado quando falo mal da Cade. Acho que eu me descontrolo. É tipo falar mal da Sakura perto de mim. Eu perco a linha por completo. O Mireu fez 2-0 na Champions Select, pô. É, faz sentido pelo 2-0 do Mireu, mas deixar a Gwen open, foda-se, tá ligado? Tipo, deixar a Gwen open... Primeiro que draft em si, pra ser um desrespeito a alguma coisa, acho que tem que ser algo muito escrachado, tá ligado? Tipo, o cara é monochampion, daí você deixa aquele determinado champion open. Até consigo ver. Mas o Chino não é monogwen, deixaram a Gwen open, o que foi uma estupidez e burrice, tá ligado? E pra mim é isso, é burrice. O que a Cade foi burra. Reflete igual eles são contra qualquer outro time. Não é desrespeito, eles têm um histórico de, tipo, deixar campeões open e acabar comprometendo todo o draft e fazer drafts ruins. É o que mais falam sobre a Cade atualmente, entendeu? Nós mesmos, nós tratamos nós mesmos como underdog, então quando a gente está dentro do treino e na nossa rotina, a gente fala que esse split a gente já sabia que a gente estava chegando numa pegada mais calma, querendo evoluir. Eu sempre disse pra galera lá que durante as semanas, conforme a gente vai ganhando mais vitórias, significa mais jogos dentro do stage, que significa mais experiência, e a gente fica melhor consequentemente. Então, eu acho que a gente se baseou nisso, em tudo, então, independente de vencer ou ganhar, acho que o que importa é evoluir, sempre. Vencer ou ganhar, aquela de moedinha na minha carreira. Porém, Eu sei eu bem, acho eu que faço igual. ser considerado underdog, até pelo outro time, especialmente se é um time que pode ser, às vezes, sei lá, talvez ego, talvez desrespeito, assim, acaba que você pode achar um jeito de ganhar que você não acharia se o time estivesse te respeitando. Mas eu acredito que acho que nenhum time ainda fez isso com a gente. Então, eu acho que as viradas ou essas coisas que a gente tem realizado, essas vitórias, acho que tem sido muito mérito nosso e menos desmérito dos outros times. Então, aí, ó. Acho que é isso que eu queria falar. Será? Muito mérito da Loud essa parada contra a Cade e não demérito da Cade? Essa partida? Eles não estão subestimando tanto, assim, mas óbvio que eles devem já entrar, tipo assim, vamos pegar a Loud, assim, tá de boa. Então, eu acho que isso é um ponto positivo pra gente, eu acho. Mas como organização, assim, a Loud é provavelmente a maior org do Brasil hoje. Então, apesar de, tipo, os times estão subestimando a gente, ainda assim tem uma pressão gigante pra gente como jogador pra performar, porque a gente tá representando uma org muito grande. Mas em questão de time, eu acho que não... Tem sim, eu acho que tem sim esse negócio de subestimar, tipo, tá muito lá, eles são fracos, vamos fazer as coisas de qualquer jeito, que eles não vão punir ou algo do tipo. Boa tarde, meninos. Fala, São Vitória, eu sou o admirado do Chaleiro. Minha pergunta vai pro Chino, mas ela é sobre o Jean. Assim como o Matheus citou, rolou essa parada durante a semana e desde depois do split, o Jean vem recebendo críticas. Eu queria que você comentasse um pouco da evolução dele até aqui e como foi a série hoje dele, vendo o seguinte Rift. Acho que hoje ele jogou muito, assim, realmente... Naruto e Sasuke, tá? Naruto e Sasuke. Cara, eu amo. Naruto e Sasuke. Isso aqui é o Naruto e Sasuke de 2026. É muito fofinho. O Chino olhando para o Mago e falando... Ele realmente jogou muito bem, tá ligado? E o Chino ainda, quando tá terminando e dando o GG no primeiro jogo, o Chino grita para o Mago e fala: boa, Mago, tá jogando bem. Algo assim, tá ligado? Muito bem.
Isso é fofo. Ele tava calando mais, tava assim. Olha lá, o Mago olhando. Especialmente pro mid laner, que é uma função que tem muita responsabilidade dentro do jogo, e eu conheço isso. Como top eu sei que é mais fácil pra mim, naturalmente, jogar o jogo. Eu vou chorar. O Greve lixo, mano, não faria metade por mim. A bosta do Greve, esse ridículo, cara. O Chino tá falando que o top dele é fácil, por isso que ele tem boas performances, e o do Mago é difícil, tá vendo? Porque ele é mid laner e tem uma responsabilidade maior. Cara, isso é lindo, meu Deus do céu. E a Sakura fazendo react, né? Porque, assim, pra falar a verdade, o top às vezes não tem muita responsabilidade. Lá. Responsabilidade pra você mesmo. Mas ainda assim, Naruto e Sasuke. Eu tento me blindar delas, e eu acho que, pra falar a verdade, muitas dessas coisas que as pessoas vêm falando são besteiras, assim. Eu acho que pessoas que não sabem muito dentro do nosso time e falam muita coisa sem saber, assim. Eu acho que a gente precisa ter muita calma, porque, querendo ou não, nós estamos falando de uma pessoa, né? Então, um player que tá se esforçando, e eu vejo o esforço dele diário, assim. Boa, Chino, compra play, mata todo mundo pelo seu amigo. Então, como ele falou, a gente sabe assim que tem que ser. A loja, como é grande, a loja como ela é uma organização muito grande, a gente sabe que se a gente jogar mal... O Naruto nos ensinou assim, mano. Mandado embora... O Greve tá no chat, vai tomar no cu, Greve tá, seu ridículo. Veja essa coletiva e aprenda com o Chino, seu ridículo. Pior amigo. A responsabilidade que a gente carrega, por mais que seja uma posição que seja, assim, comparado com outras, é uma posição muito privilegiada, você tem esse fator da pressão e você tem que saber lidar com isso. Então, eu não gosto muito de que eu receba muitos elogios, assim, o Chino tá jogando bem, o resto tá jogando mal, enquanto ele recebe muitos apedrejamentos das pessoas falando mal dele, sabe? Não, Chino, tá bem legal, mas aí já tá sendo mala. Calma. Queria falar que ele não gosta muito de, receber elogio enquanto os outros estão sendo criticados por uma boa performance a dele e os outros ruins. Calma, aí também já tá indo demais, né? Para. Aí já é too much. Eu acho que isso é muito injusto, porque se a gente tá jogando um time, é bem que você tá jogando um time. Lá onde tudo bem, se fosse o Naruto falando isso, eu acharia fofo e gostaria igual. Ok. Acho que tem certas coisas que ele vem com dificuldades. ok. Mas eu acho que ele é um jogador muito novo, ele tem menos partidas que eu. E assim, eu sou mais novo, mas ele tem menos partidas que eu, então eu tento sempre falar, porque o meu processo, por mais que eu já vivi isso, a Fúria, eu já vivi eu era o pior do time naquela época, então eu entendo isso. Entendo como ele se sente, a frustração, e é muito frustrante mesmo. Chino, por favor, larga esse microfone. Você já fez bem. Calma. Você já fez bem. Você tá piorando a coisa. Chino, por favor. Tá vendo? Aí se eu falo, eu crio narrativa. Gente, ele tá parecendo a Chiquinha defendendo um nhonho aqui agora. Tem que ser dito. Tá ligado? É porque, ele tem 18 anos, ele não tem tantas habilidades sociais assim, ele tá aprendendo agora a falar diante da câmera, com o microfone e tal. Então ele não tá tendo intenção de usar as palavras da forma que tá saindo, tá ligado? E ele tá fazendo comparativo dele na Fúria, que era o pior do time, com o Mago, falando que ele entende isso e tal. E o Mago, nesse momento, tá literalmente um nhonho olhando para a Chiquinha. Só que o mais doido é que ele não tá tendo a intenção de falar isso no sentido ao pé da letra, tá ligado? Só que, por favor, larga o microfone. Eu não quero falar mais, ô Chiquinha. Larga o microfone, Chiquinha. Eu vi eu era o pior do time naquela época, então eu entendo isso. Entendo como ele se sente, a frustração, e é muito frustrante. Chiquinha, larga o microfone, Chiquinha. Chiquinha, por favor, larga a merda do microfone. Eu tô pedindo para você. Por favor, larga o microfone. Por favor, larga o microfone. Mesmo. Mas eu acho que ele tá indo bem, acho que tá indo bem. E hoje ele jogou muito, então tô bem orgulhoso. Agora as perguntas do João Ministro. Ele não tinha intenção de... pergunta? Não, guys, ele é um amor de pessoa. Boa tarde, Dori por Fala Dori. A minha pergunta vai para quem se sentir mais confortável.
Essa foi a primeira semana que vocês tiveram o tradutor presente com vocês e eu queria saber se isso impactou de alguma forma, positiva ou negativamente, e por quê? A Dori ama perguntar sobre tradutor. A gente não tem tradutor, ele vai chegar, a gente acha que não tem tradutor. Mais ou menos. Dori, fica pra próxima. Final de fevereiro, pro próximo split. Esse segundo que seria o primeiro. Fica pra próxima o tradutor, Dorizinha. Então, ele não chegou ainda. Não foi dessa Só que eu acho que a gente tá começando a se entender mais, né? Sim, pode ir. Sim! Acho que é isso. A gente teve um tradutor lá no Bootcamp na Coreia, que ele tava Sim, lá. acho que é isso. E eu sinto que foi bom, assim, mas em inglês, eu acho que inglês é a melhor língua de falar, assim. Eu acho que essa foi a melhor coletiva de toda a minha vida. Eu estou falando sério, guys. Talvez agora, por eu estar assistindo um anime de criança que é Naruto, ali no clássico, né? Acho que pelo menos todo mundo viveu isso quando criança. Eu que tô vivendo velho agora e voltando a ser criança, tá sendo uma ótima coletiva. Eu tô falando sério. Eu amo o Shino e eu amo o Mago, tá ligado? É perfeito. O Shino, ele ficou, tipo, 6 minutos falando. Quando ele foi passar para o Mago nem sabia do que estava mais sendo dito, tá ligado? E ainda tava falando, parecendo Chiquinha, defendendo o Nhonho. Aí falou uma parada de tradutor, o Mago perdido na cabeça dele, no mundinho dele. O Shino passa para ele. Acho que é isso. Cara, incrível. Pra todo mundo se entender, se esforçar, né? Tipo, não ter vergonha ou algo do tipo. É importante sim, mas eu acho que todo mundo tem que se esforçar para aperfeiçoar o inglês e tentar se comunicar, porque é bem melhor você se comunicar diretamente com a pessoa do que falar para alguém falar, para traduzir, para depois falar. Tipo, acaba sendo um pouco cansativo, assim, e eu acho que a gente tá dando bem com isso, a gente tá dando realmente bem com isso. Ian, sua pergunta? Qualquer momento. Ian. Boa tarde, meninos. Desculpa, tá montado. Boa tarde, meninos. E a Teixeira do Esporte. Eu queria fazer uma pergunta para você, Chino, sobre o que você respondeu agora há pouco, na resposta sobre o Jean, que era sobre o tempo que você passou na Fúria. Não! Quando vocês tiveram que subir e completar. Não. E você já citou essa situação também. Jean Mago abaixou a cabeça já. Jean Mago abaixou a cabeça, mano. O Nhonho abaixou a cabeça. A Chiquinha vai pegar o microfone e falar. Isso é um falar problema. sobre o Mago nas redes sociais. Eu queria que você passasse essa mensagem, uma mensagem para todos os jogadores que estão entre Tier 1 e Tier 2 e lutando para ter um espaço, seja nas equipes do CBLOL, do Circuitão, que ainda estão tentando se encontrar, ainda estão tentando achar o jogo, achar a melhor forma. E, você vem fazendo um grande trabalho nesse primeiro split, sendo um dos pilares da equipe. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Gostei como desenvolveu a pergunta. Esses jogadores que estão ainda tentando achar o espaço que vocês estão tendo agora. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, sinceramente, esses quase 2 anos de carreira assim, que eu venho passando não é tanto comparado a algumas pessoas, até no meu time, Red Best, por exemplo. Mas eu lidei com muita gente, assim, e a maioria das pessoas que eu lidei, acho que a grande maioria, cerca de 99% das pessoas, foram muito legais comigo, foram muito positivas. Eu tive muito influência delas. Muitas pessoas que eram muito gente boa, eram pessoas que se esforçavam muito, pessoas que tinham uma rotina muito invejável, assim, eu me inspirava na pessoa para crescer dentro do time. E eu tive isso tanto na Free Academy quanto na Cage Academy, meus coaches, as pessoas que eu lidei. E tudo isso eu sinto que foi como se eu fosse uma esponja, assim, sabe? Então você tem que absorver tudo isso e virar a melhor versão de você mesmo. Eu acho que eu tô indo bem até agora, né? Acho que ainda não conquistei muita coisa grande ainda, mas eu acho que até agora tem sido uma boa jornada. Eu acho que essas pessoas que me ajudaram nesse processo, elas foram, assim, primordiais. Eu acho que na verdade é o mais importante de uma jornada como pro player. São as pessoas que você convive, porque você vive com elas assim 24 horas por dia. Então, na Fúria, o Furious, o Maestro, todos os jogadores que eu joguei, na Cage, o Sil, o Kakashi, o Ben, todos esses meus coaches, que eles me ensinaram muito, assim. O Corny na Fúria também, assim, todos, né? Posso estar esquecendo alguns. Então,
acho que todos eles me ajudaram a versão que eu sou agora, sabe? E isso é muito positivo pra mim. E eu acho que é isso, acho que você tem que aproveitar a jornada e realmente ser bem apaixonado com o jogo, assim. A vida de pro player é muito boa comparada com as outras, mas você tem que entender que é sobre perder muitas oportunidades, assim. Então, acho que eu comecei em 16, né? 15 mais ou menos. Perdi muitas interações, perdi muitas coisas, é uma vida sobre sacrifício, sabe? Mas até aqui eu acho que eu não me arrependo de nada. Não, com certeza eu não me arrependo de nada tudo que eu fiz. Porque eu realmente gosto muito e eu gosto muito do dia a dia, sabe? Nós então, Narutinhos Uzumaki, guys. Eu acho que é isso, as pessoas que estão começando, eu acho que... Coletiva tem 20 min, 17 foi ele falando. 1 minuto foi o Mago dizendo que ele não entendeu. Com os amigos delas e as pessoas que estão em volta delas e acho que um ajudando o outro, eu acho que foi muito disso. Então sempre que eu jogo por todo mundo que me ajudou lá atrás, sabe? É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, meninos. Parabéns pela vitória. Foi uma coletiva legal. Ixi, Maria, já apareceu ali o da Cade, viu? E logo, logo vamos ver. Foi uma coletiva legal, cara. Eu gostei bastante, principalmente da forma como o Gianmago ele lidou e também a forma como o Chino ele lidou falando do Gianmago perante as críticas da comunidade e também sobre o negócio do Youngjae. Vocês viram que eles não falaram que, tipo, essa parada do Youngjae aí foi brincadeira dele. Não sei o quê. Isso aconteceu, eles não ignoraram, tá ligado? Isso aconteceu. Dito isso, que já está acontecido, eu não me deixei levar, o Gianmago falando, né? Eu não abri Twitter, eu não vi rede social, eu fiquei focado no meu jogo. E depois, o Chino acabou comentando, tipo, comprando a play de abraçar o coletivo e o individual ali de todo mundo, né? E se blindando contra o público, falando que pessoas estavam falando que não sabia, que o Gianmago era muito esforçado e tudo isso, né? Mas ninguém nunca colocou como cheque o Gianmago ser ou não esforçado, né? Eu acho que a maior crítica ao Mago, na verdade, quanto a isso, é mais sobre disciplina, né? Sobre ele não ter horário, sobre ele perder horário, piriri pororó. Mas isso foi algo que aparentemente acabou gerando ali um estresse, sim, mas o Mago soube conduzir tudo muito bem, mentalmente falando, e acabou que hoje ele performou muito bem, mesmo diante de todas essas adversidades, vamos assim dizer, né? Gosto muito, gosto muito.